Imagine um mundo remodelado por uma única visão, um novo reino forjado a partir das chamas da Revolução. Esta é a história de Vladimir Lenin, um homem cujas ideias deram origem à maior nação da Terra, a União Soviética. Mas quem foi realmente Lenin? O que o motivou a desmantelar um império e redefinir a política global? Hoje, em Histórias UOL, iremos mergulhar profundamente na vida, na filosofia e nos tempos tumultuados de uma das figuras mais influentes e controversas da história. Desde sua vida precoce até a Revolução de Outubro, desvendamos as complexidades do caráter de Lenin e sua visão radical que mudou o mundo. Por que você deveria assistir? Entender o impacto de Lenin nos ajuda a compreender as forças que moldam nosso mundo hoje. Você tem curiosidade sobre como o poder, a ideologia e a liderança podem alterar o curso da história? Você já se perguntou como as ideias de uma pessoa podem iniciar uma revolução? Junte-se a nós enquanto exploramos essas questões, oferecendo a você não apenas uma lição de história, mas insights sobre as dinâmicas de poder e revolução que ressoam até hoje. No dia 10 de abril do ano de 1870, um menino chamado Vladimir Ilyich Ulyanov nasceu na tranquila cidade provincial russa de Simbirsk. Esse garoto, que mais tarde seria conhecido mundialmente como Vladimir Lenin, teve uma vida que desafiaria muitos dos mitos frequentemente contados sobre revolucionários. A origem de seu apelido, Lenin, seria revelada muito mais tarde, mas seus primeiros anos contam uma história diferente do que se poderia esperar. Ao contrário da narrativa comum de revolucionários emergindo de extrema pobreza e adversidade, a infância de Lenin estava longe de ser trágica. Seus pais não eram servos lutando para sobreviver. Na verdade, eles eram bastante prósperos. Sua mãe, Maria, vinha de uma família germânica judaica rica e bem educada, falando fluentemente francês e alemão. Ela garantiu que o jovem Vladimir também dominasse esses idiomas. Seu pai, Ilya Ulyanov, era o diretor de escolas públicas de sua província, uma posição prestigiada que garantia o lugar deles entre a nobreza hereditária. Essa vida confortável colocou a família Ulyanov firmemente dentro da sociedade. Uma classe social caracterizada por alta educação e uma inclinação para debates intelectuais e políticos. Os membros desse grupo frequentemente se tornavam políticos influentes ou pensadores revolucionários, defendendo mudanças drásticas na sociedade russa. Vladimir era particularmente próximo de seu irmão mais velho, Alexander, que era um brilhante estudante de ciências. No entanto, as oportunidades limitadas em sua cidade natal, Simbirsk, levaram Alexander a São Petersburgo, onde ele se matriculou na universidade. Lá, ele se juntou a um grupo de estudo político, mergulhando em discussões sobre as falhas do Império Romanov. As ideias radicais do grupo logo levaram Alexander a se juntar a uma organização que planejava derrubar a qualquer custo o czar. Em 1887, aos 21 anos, Alexander participou de uma tentativa de eliminar o czar Nicolau III. O plano falhou e Alexander foi capturado e aniquilado junto com seus co-conspiradores. Esse evento chocante ocorreu quando Vladimir tinha apenas 17 anos, à beira de se formar no ensino médio. Apesar da perda devastadora de seu irmão, Vladimir se destacou academicamente, tornando-se o primeiro da classe. No mês de agosto do mesmo ano, ele se matriculou na Universidade de Kazan com aspirações de se tornar advogado. Lá, Vladimir acabou unindo-se a um Zemlyachestvo, que era uma forma de sociedade universitária que representava pessoas de uma determinada região. Este grupo acabou o elegendo como seu representante para o Conselho de Estudantes da universidade. No entanto, seu destino tomou um rumo drástico quando ele participou de uma manifestação estudantil contra as regras opressivas da universidade durante seu primeiro semestre. As autoridades, já cautelosas com ele devido à infâmia de seu irmão, viram esse ato de desafio como um sinal perigoso. Consequentemente, Vladimir foi expulso da universidade. Com suas perspectivas acadêmicas abruptamente interrompidas, Lenin escolheu um caminho diferente: a autoeducação. Ele mergulhou nas obras de Marx, Engels e outros pensadores revolucionários, sua mente acesa pelas chamas do fervor ideológico. A jornada das tranquilas ruas de Simbirsk ao coração caótico da Rússia revolucionária havia apenas começado. Nos últimos dias da Rússia imperial, o czar Nicolau II deu um passo monumental ao emancipar os servos. Esse ato rompeu os laços seculares que prendiam os camponeses às terras dos aristocratas. No entanto, a libertação não se traduziu em prosperidade. Libertos das algemas físicas, os camponeses encontraram-se presos em armadilhas econômicas, sobrecarregados por dívidas e uma mentalidade feudal persistente. A Rússia permanecia nas sombras do progresso ocidental, sua sociedade agrária lutando com o analfabetismo e a pobreza.
Neste cenário de reforma tímida, a sociedade remoía. Intelectuais ansiavam por ver a Rússia dar um salto para frente, para se juntar à vanguarda da era industrial. Entre eles estava Vladimir Lenin, um jovem cujas aspirações de direito foram interrompidas pelo espectro do infame legado de seu irmão e seus próprios nervos frágeis. Enquanto a fome devastava o campo russo em 1891, ceifando vidas aos centenas de milhares, Lenin, protegido pela riqueza de sua família, permanecia distante. Seus estudos o levaram às filosofias radicais de Karl Marx, mas à medida que se aprofundava, Lenin começou a esculpir uma doutrina singularmente sua, uma reinterpretação que eventualmente seria conhecida como leninismo em vez de marxismo. Ele propôs que uma ideologia iluminada poderia acender a vontade das massas não educadas, uma ideologia que era autêntica e ortodoxa. Durante essa era de fermento pessoal e político, Lenin juntou-se a um grupo de estudo marxista, transformando-o em um centro de discurso revolucionário. Eles orquestraram campanhas para agitar os trabalhadores de fábricas, instigando o descontentamento com folhetos incendiários que exigiam horas de trabalho mais curtas e melhores salários. No entanto, seu zelo revolucionário foi amortecido quando um informante da polícia infiltrou-se em suas fileiras, levando à sua prisão. Aos 26 anos, Lenin encontrou-se na prisão, mas não era tratado como um qualquer. Sua linhagem nobre lhe proporcionava confortos inimagináveis para detentos comuns. Livros, visitas diárias, até o luxo de continuar suas escritas. Essa captividade paradoxal transformou-se em um retiro produtivo, onde ele refinou suas ideias revolucionárias. Após ser preso por 14 meses, ele foi exilado na Sibéria por 3 anos. Lenin tratou o isolamento punitivo como um sabático intelectual, com um subsídio do governo para amortecer seu exílio. A namorada dele, Nadezhda Krupskaya, também foi enviada à Sibéria. Eles acabaram se casando para que pudessem viver juntos no exílio, o que acabou transformando seu banimento em um refúgio conjugal e acadêmico. Foi durante esse retiro que Lenin, sob vários pseudônimos, elaborou os textos que alimentariam a visão bolchevique. A estratégia dele em criar inúmeros pseudônimos foi em transmitir ao público que vários intelectuais estavam todos pressionados pela mesma revolução. Mas, por trás desses inúmeros nomes, estava só ele. O pseudônimo que ele acabou adotando para si foi Vladimir Lenin, que é como ele é conhecido até os dias atuais. Com 30 anos de idade, ele e sua esposa retornaram à Rússia, mas visando refúgio em Munique, Alemanha. Lá, protegidos pela indiferença alemã, Lenin orquestrou o contrabando de seus tratados revolucionários de volta à Rússia. Entre seus colaboradores estava um fervoroso jovem revolucionário, Joseph Stalin, que mais tarde herdaria e empunharia o legado de Lenin. Na maioria das narrativas sobre a Revolução Russa, a ascensão de Lenin ao poder sempre parece muito direta. Ele é sempre retratado como um intelectual respeitado que conseguiu chegar ao poder quase imediatamente. Mas isso está muito longe da verdade. Sua revolução foi um processo muito longo, mas ele nunca desistiu de tentar se infiltrar em uma posição de poder. Vladimir Lenin tinha um verdadeiro talento para causar problemas. Ele chamava qualquer pessoa que discordasse dele de inimigos e de burgueses mesquinhos. Embora todos fossem socialistas de classe média, ele não tinha paciência nenhuma para quem não concordasse com ele. Durante uma das reuniões, para discutir suas estratégias sobre a revolução, ele insultou alguns dos socialistas tão fortemente que eles se levantaram e saíram. Enquanto estavam fora, ele declarou que seus ideais eram os dos bolcheviques, que eram a maioria, enquanto todos os outros eram a parte menchevique, que eram a minoria. O nome bolchevique ficou desde então. Nós recomendamos a você a ter uma visão panorâmica de um dos períodos mais importantes da história. Assim acompanhará nossos vídeos com ainda mais conhecimento e terão inúmeros insights para aplicar em sua vida. Preparamos um e-book incrível que vai te proporcionar isso, passando pelos fatores socioeconômicos que precederam a Segunda Guerra Mundial até o seu ponto final. Aliás, será que existiu mesmo esse ponto final? Clique no link nos comentários e embarque em uma viagem no tempo. Em 1904, Lenin ficou um pouco estressado com todos esses debates e discussões sobre sua filosofia e distribuição de panfletos, o que o deixou doente. Então ele tirou um ano inteiro de férias nos Alpes suíços com sua esposa, mas os bolcheviques continuaram a fazer seu próprio trabalho revolucionário enquanto ele estava fora. Em 1905, houve um protesto pacífico em São Petersburgo, em frente ao Palácio de Inverno. As pessoas seguravam cartazes pedindo melhores condições de trabalho. Tudo o que queriam era um dia de trabalho de 8 horas e uma melhor remuneração. Eles até cantaram Deus salve o czar para mostrar seu amor e apoio à família real.
Mas, em vez de ouvir seu pedido, o czar Nicolau II ordenou que seus guardas eliminassem a multidão. Milhares de pessoas morreram, e isso ficou conhecido como Domingo Sangrento. As pessoas ficaram indignadas e começaram a protestar por direitos dos trabalhadores em toda a Rússia. Quando Lenin soube da notícia, ele interrompeu imediatamente suas férias na Suíça e decidiu voltar para a Rússia. Finalmente, ele teve a oportunidade que estava esperando. No entanto, ainda não havia revolucionários suficientes dispostos a lutar em nome de Lenin. Muitos dos revolucionários bolcheviques foram exilados para a Sibéria, e Lenin fugiu para a Suíça antes que pudesse ser preso também. A Primeira Guerra Mundial interrompeu os planos revolucionários de todos. O czar Nicolau II deixou São Petersburgo para se juntar aos seus homens na linha de frente. Nicolau deixou sua esposa, Alexandra, aos cuidados de seu conselheiro espiritual, Grigori Rasputin, que era um homem que acreditava que ele era a segunda vinda de Cristo e que possuía poderes mágicos de cura dados por Deus. Lenin continuou a escrever sobre suas ideias revolucionárias da Suíça e encorajava os soldados a virarem suas armas contra seus oficiais durante a guerra. Mas quase ninguém estava realmente lendo os jornais clandestinos, exceto o punhado de bolcheviques ativos. A maioria do povo russo estava ansiosa para defender seu país, mas a guerra foi realmente um desastre. Milhões de pessoas morreram, a inflação arruinou a economia da Rússia e as mulheres estavam em longas filas para conseguir alimentos básicos. O czar Nicolau II renomeou São Petersburgo para Petrogrado, como um símbolo de sua devoção ao povo russo. Durante anos, as pessoas criticaram o nome São Petersburgo porque soava muito alemão, e Petrogrado era muito mais russo. O czar Nicolau acreditava que isso provaria sua lealdade de alguma forma, mas esse gesto não foi suficiente. Pela primeira vez, milhares de russos foram treinados no exército e sabiam como usar armas. Soldados e policiais estavam tão irritados quanto o resto do povo, e as pessoas estavam tentando invadir o palácio para derrubar o czar por conta própria. Os partidos políticos estavam divididos em dois grupos: o governo provisório, formado pelos representantes chamados Duma, e os sovietes dos trabalhadores, controlados pelos sindicatos e formados por camponeses, soldados e operários. Lenin sabia que não era páreo para o líder do governo provisório, Alexander Kerensky. Ele era um advogado experiente e um mestre na oratória. Kerensky ressoava com a Duma, e como Lenin não era realmente um advogado, sabia que perderia em um debate político contra ele. Então, ele concentrou seus esforços em tentar manipular os sovietes dos trabalhadores menos instruídos. Quando chegou à estação de trem, Lenin já foi subindo em um pedestal para gritar para a multidão que eles tinham feito um péssimo trabalho com a revolução e que ela não terminaria até que derrubassem o governo provisório. Sendo surpreendido, ninguém apoiou ele e seguiram com suas vidas. Até mesmo seus companheiros bolcheviques não queriam mais imprimir seus ensaios, porque era uma opinião muito impopular. O governo provisório estava levando a Rússia de volta à guerra contra a Alemanha, e a Primeira Guerra Mundial ainda estava acontecendo. Mas os soldados não estavam felizes em servir. Foi o motivo pelo qual derrubaram o czar em primeiro lugar. As pessoas queriam que a guerra acabasse. Muitos deles abandonaram seus postos no campo de batalha ou se recusaram completamente a ir. Lenin tentou se levantar novamente e liderar as multidões de camponeses, mas alguém do governo provisório gritou que ele era um espião alemão. Isso fez a multidão se voltar contra ele, e ele teve que fugir. Alexander Kerensky podia ver que ele causaria muitos problemas para a autoridade do governo provisório, então ele proibiu a existência do partido bolchevique. Lenin precisava escapar, e acabou pegando um trem para a Finlândia. Lenin passou muito tempo escondido em uma fazenda finlandesa, continuando a escrever suas ideias e enviá-las de volta para a Rússia. Como ninguém estava realmente ouvindo ou concordando com suas ideias, ele decidiu tomar o poder pela força. Na noite de outubro de 1917, ele voltou furtivamente para a Rússia e se encontrou com seus camaradas em Petrogrado. A essa altura, ele havia convencido mais membros do Partido dos Trabalhadores a se juntarem ao seu lado. Ele convenceu seus seguidores bolcheviques da Guarda Vermelha a invadir o Palácio de Inverno para um golpe de Estado. Então foram lá e capturaram os membros do governo provisório sob a mira de armas. A Duma foi presa e levada para a prisão, e Vladimir Lenin se tornou o novo líder da Rússia sem nunca ter sido eleito. Lenin ficou diante de um mar de camponeses russos ansiosos na manhã fria após a invasão do Palácio de Inverno. Sua voz, ao mesmo tempo calma e autoritária, ecoava pela multidão enquanto ele se apresentava como seu novo líder, o chefe da nascente União Soviética. Em um momento que ficaria gravado na história, Lenin resumiu suas promessas em 3 palavras simples: paz, pão e terra. Essas não eram apenas promessas vazias, mas um farol de esperança para uma população exausta pela guerra e faminta.
Um de seus primeiros e mais decisivos atos como líder foi negociar o fim da guerra com a Alemanha. Este movimento trouxe imenso alívio ao povo, alinhando-se perfeitamente com seus desejos mais profundos. No entanto, enquanto as comemorações eclodiam, Lenin se retirava para o Kremlin em Moscou, envolto no isolamento necessário para elaborar suas doutrinas revolucionárias. O partido bolchevique não perdeu tempo em pintar um quadro de Lenin como um líder benevolente, trabalhando incansavelmente pelo bem do povo russo. A propaganda inundou a nação, tranquilizando as massas de que elas não precisavam mais se preocupar, pois Lenin estava lá para protegê-las e guiá-las. No entanto, por trás dessa imagem cuidadosamente construída, escondia-se uma realidade diferente. Lenin não era a figura bondosa retratada nos cartazes, mas um homem movido por um desejo fervoroso de uma revolução violenta. Com uma determinação fria, Lenin incitou o campesinato a se levantar contra seus senhores e encorajou represálias brutais contra as classes superiores. Suas ordens eram claras e implacáveis. A família Romanov, os últimos vestígios do antigo regime, deveriam ser removidos de seu palácio. A essa altura, a Guarda Vermelha de Lenin havia crescido para 200 mil homens aproximadamente, formando uma força formidável sob seu comando. Apesar do crescente poder de Lenin, o amor do povo russo pelos Romanov, especialmente pelas crianças inocentes, levou a protestos generalizados. Inicialmente, Lenin tentou abafar o descontentamento com mentiras, prometendo que a família real seria mantida em segurança. Mas ao perceber a ameaça que representavam para sua autoridade, ordenou sua execução. Detida na remota Sibéria, o destino dos Romanov permaneceu um segredo sombrio por muito tempo. Só mais tarde o público soube que toda a família havia sido brutalmente eliminada, e não apenas o czar Nicolau. À medida que Lenin começava a implementar sua visão comunista, proclamou que cada cidadão deveria receber divisões justas. Para isso, decretou que todas as fazendas fossem controladas pelo governo. Os agricultores foram privados de seu direito de manter ou vender sua produção, e as colheitas foram redistribuídas por toda a nação. Os empregos eram atribuídos com base nas necessidades do Estado, com muitos sendo forçados a trabalhar nas novas fábricas que surgiam pelo país. Enquanto alguns encontravam consolo nessa nova segurança, outros ressentiam-se da perda de sua autonomia. A imagem de Lenin foi imortalizada em estátuas e pinturas por toda Petrogrado, aclamado como um herói por muitos. Mas nem todos foram enganados pela propaganda. A raiva fervilhava, especialmente pelo assassinato das inocentes mais novos da família Romanov. Em 1918, Fania Kaplan, movida por um profundo senso de injustiça, tentou aniquilar Lenin. Ela atirou nele 2 vezes a queima-roupa, deixando-o gravemente ferido, mas vivo. Kaplan foi rapidamente presa e, apesar de suportar intensos interrogatórios, se recusou a revelar qualquer cúmplice. Ela foi aniquilada em setembro daquele mesmo ano. Esta tentativa de assassinato endureceu a resolução de Lenin. Daquele dia em diante, ele não mostrou misericórdia aos dissidentes. Sob o governo de Lenin, os próprios camponeses que ele outrora instigou a se rebelar descobriram que não era mais aceitável desafiar o governo, agora que era o seu. Qualquer levante era enfrentado com força brutal. Em 1918, o Exército Branco, contrário à União Soviética de Lenin, travou uma brutal guerra civil contra o Exército Vermelho. Desorganizados e superados, acabaram sendo derrotados. Em 1920, o descontentamento entre os agricultores eclodiu na rebelião de Tambov. Furiosos com o governo confiscando seu grão para o bem maior, eles reagiram. O Exército Vermelho respondeu com eficiência implacável, gaseando os rebeldes e confiscando suas colheitas das mãos de seus corpos mortos. Pelo menos 50 mil pessoas, muitas delas mulheres, crianças e idosos, foram internadas, algumas tomadas como reféns. Essas repressões brutais de rebelião não foram incidentes isolados, mas um padrão sombrio do governo de Lenin. Apesar de sua adesão inabalável à sua filosofia política, Lenin reconheceu a necessidade de pragmatismo quando milhões enfrentaram a seca e a fome. Ele temporariamente interrompeu suas rígidas políticas comunistas, permitindo que os agricultores vendessem seu excedente de produção com lucro, uma adoção temporária do capitalismo. Essa mudança pragmática levou a uma melhora imediata na economia e a uma redução da fome. Uma vez restabelecida a estabilidade, Lenin retomou suas políticas rigorosas, revigorizando o racionamento de alimentos. No entanto, seus sucessores não tinham seu pragmatismo ocasional, levando a um sofrimento ainda maior. Stalin, que sucedeu Lenin, seria lembrado como um dos ditadores mais impiedosos da história, deixando uma marca indelével de terror na União Soviética. No final, o legado de Lenin foi um complexo mosaico de zelo revolucionário, pragmatismo implacável e brutalidade inflexível. Suas promessas de paz,
pão e terra vieram a um custo inimaginável, um preço pago em perdas e sofrimento pelo próprio povo que ele afirmava libertar. Aos 54 anos, a saúde de Vladimir Lenin sofreu um declínio precipitado, marcado por uma série de derrames debilitantes. Apesar de sua condição frágil, ele permaneceu ferozmente dedicado à sua causa, ditando comandos de sua cama e escrevendo notas em seu diário com uma mão trêmula. Sua tenacidade, no entanto, não pôde impedir o inevitável. Quando ele sucumbiu às suas doenças em janeiro de 1924, a nação ficou em estado de profundo choque. Poucos tinham antecipado que seu líder revolucionário seria levado tão prematuramente. A notícia da morte de Lenin reverberou por toda a União Soviética, provocando uma onda de luto que transcendeu o frio brutal do inverno russo. No coração das temperaturas congelantes, centenas de milhares de enlutados enfrentaram os elementos para prestar suas homenagens, seus rostos marcados por tristeza e incredulidade. As ruas estavam inundadas de lágrimas, um testemunho da profunda conexão que muitos sentiam com o homem que prometera um futuro mais brilhante. O impacto de Lenin na nação foi profundo. Suas políticas e propaganda o pintaram como um salvador quase mítico. Suas reformas econômicas começaram a tirar a nação das profundezas de sua estagnação pré-revolucionária, fomentando a crença entre a população de que só ele poderia conduzi-los à prosperidade. A cidade de Petrogrado foi rapidamente renomeada para Leningrado em sua homenagem, um gesto que solidificou seu legado poucos dias após sua morte. Em uma tentativa de imortalizá-lo, o corpo de Lenin foi embalsamado, permitindo que as gerações futuras visitassem seu túmulo e prestassem homenagem. Este ato de preservação serviu não apenas como um tributo, mas como uma declaração política, garantindo que sua presença pairasse sobre a sociedade soviética. Na morte, a influência de Lenin parecia se amplificar, transformando-o em uma figura lendária, cuja visão do comunismo inspirou líderes muito além das fronteiras da Rússia. A União Soviética, apesar de seus muitos desafios e eventual dissolução, deve grande parte de sua fundação ideológica aos princípios de Lenin. Suas reformas colocaram a Rússia em um caminho de industrialização e modernização que alterou drasticamente sua trajetória. Antes de Lenin, a Rússia estava significativamente atrasada em relação ao mundo ocidental nessas áreas. Sua influência foi tão profunda que estabeleceu as bases para os avanços da União Soviética na corrida espacial, um testemunho do impacto duradouro de seus ideais revolucionários. Agora nos conte nos comentários, vocês acreditam que todos os russos vejam Lenin como um vilão ou como um libertador do czarismo? Acreditam que sem Lenin, o mundo seria hoje um lugar muito diferente? Não deixem de conferir nossos vídeos sobre Grigori Rasputin e Leon Trotsky. Se tiverem mais temas para nos sugerir, nos conte nos comentários. Não se esqueçam de curtir e se inscrever em nosso canal. E mais uma vez, muito obrigado por assistirem a Histórias UOL.